Bom dia, nono ano. Então, estamos aqui com um novo conteúdo, conforme já havia dito para vocês anteriormente. Nós vamos começar aí a página 128 do livro e estamos aí trabalhando o conceito aí polígonos semelhantes, tá? Bom, então como nós estamos falando de polígonos semelhantes, o que é isso, né? Qual é a definição, quanto que nós podemos considerar os polígonos semelhantes. Então, lembrando aí que polígonos semelhantes não são iguais, tá? Então, dizer que os polígonos são semelhantes é diferente de dizer que eles são iguais. Eu digo isso porque muitas vezes algumas pessoas associam, né, a palavra semelhante a ser igual. Ah, ele é semelhante. Então, semelhante e igual são conceitos diferentes aí. Pois bem, então nós temos aqui, ó, tem aqui duas figuras, então eu não vou ficar fazendo aqui a leitura do livro, fazer uma explanação, tentar simplificar ao máximo, né? Fazer a maior simplificação possível do assunto para vocês. Pois bem, observe que aqui nós temos duas figuras e elas são semelhantes. Elas têm aqui, eu tenho a figura original e uma figura que foi ampliada. Então eu tenho duas malhas quadriculadas. O que mudou aqui, nós temos as áreas de ambas as figuras são diferentes. Então, se nós olharmos aqui, eu tenho três polígonos aqui, né? Eu tenho um trapézio, um retângulo e um triângulo. Aqui eu tenho as mesmas figuras, elas são semelhantes, tenho o trapézio, o retângulo e o triângulo. Mas elas possuem o quê? Se eu for calcular as áreas, a área deste trapézio original é diferente da área do trapézio ampliado. O mesmo acontece com os dois retângulos e com os dois triângulos. Neste caso aqui, nós tínhamos originalmente a construção destes três polígonos em cima de uma malha onde cada lado, né, ele tem uma medida diferente da medida aqui da segunda malha. Tá? Por exemplo, se aqui tem meio, aqui tem um. Então as malhas possuem o quê? Unidades, as medidas de comprimento e largura de cada quadrado é diferente aqui. Mas neste caso, quando que as figuras são semelhantes? Elas precisam ter as suas medidas, elas devem ser proporcionais. Então é aquela razão de proporcionalidade que nós estávamos falando anteriormente. Os ângulos precisam ser exatamente idênticos, os ângulos devem ser congruentes. Então observem que quando eu tenho duas figuras semelhantes, para existir, para eu garantir a semelhança, os ângulos precisam ser congruentes. 135 graus, 135 graus. 135 no vértice B, 135 no B'. Vértice D, 45 graus. D', 45 graus. Vértice C, 45 graus. Vértice C', 45 graus. Então, observem que as figuras, elas são semelhantes quando eu tenho ângulos congruentes, os respectivos, né? Ângulos respectivos congruentes. Então, o respectivo do A, quem corresponde aqui ao respectivo? É o A'. O correspondente do A é o A'. O correspondente do B é o B'. Então, eu tenho aqui os ângulos correspondentes, eles são congruentes, eles são iguais. Agora, já as medidas, elas são proporcionais. E quando que existe esta proporção? Por exemplo, se eu dividir o comprimento do maior, se eu pegar aqui o segmento C', D' e dividir por CD, vamos supor que eu dividi os dois e deu 5. A hora que eu divido aqui o B', A' por BA, também tem que dar 5. Tá? Se eu dividir o C' por B', tem que ser o mesmo valor quando eu faço a divisão de C por B. Supondo que deu 5, então aqui também daria 5. Se eu dividir D', A' por DA, então se nos anteriores deu 5, aqui também teria que dar 5. Tá? Lembrando que 5 aí é um valor que eu criei, que eu inventei. Chutei um valor aqui. Aqui, supondo, não é, que aqui mede 1. Cada lado do quadrado mede 1 e aqui mede meio. Então, meio mais meio dá 1. 1 mais 1, 2. Se eu dividir o K', J' por KJ, então eu teria 1, 2. 2 dividido por meio mais meio, 1. 2 dividido por 1 dá 2. Então aqui eu fiquei com 1, 2. Meio mais meio, 1. 2 mais 1, 2. Agora aqui mede meio. Aqui mede 1. Eu vou dividir 1
dividido para meio vai ser igual a 2. Então, eu divido esse por esse, dá 2. Este por este, dá 2. Então, aqui eu tenho o quê? A mesma razão. Então, nós estamos trabalhando com figuras, aqui no caso, polígonos semelhantes, que são polígonos ou figuras semelhantes. Tá? Então, o importante aqui, a definição, qual é o mais importante? Resumindo aqui, quando que dois polígonos são semelhantes? Eles são semelhantes quando eles possuem ângulos congruentes. Então, eu tenho aqui o ângulo o respectivo do A, que eu vou associar ao A, vai ser o A'. Então, os respectivos ângulos são congruentes. E as medidas são proporcionais, aquela razão de proporcionalidade. Temos aqui um teoremazinho, uma definição, que ele fala que, olha, o que são polígonos semelhantes? São aqueles que têm as medidas dos lados correspondentes proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. Então, dois polígonos são semelhantes quando existe uma razão de proporcionalidade entre as medidas de seus lados, mas os ângulos são iguais, são idênticos, eles são congruentes, tá? Então, é bem simples aí. Aqui, se eu pegar, olha, eu vou olhar o retângulo. Eu vou comparar aqui os dois retângulos, o menor com o maior. Também poderia comparar o maior com o menor, posso fazer inverso, tá? A ordem não importa. Então, eu vou pegar a maior medida e dividir pela menor. Então, vai dar a mesma razão. 2 dividido para 1 dá 2. 1 dividido para meio dá 2. Os ângulos os respectivos ângulos aqui são todos congruentes. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha na próxima página. Na página 129, ele dá duas figuras. Então, eu tenho aqui dois paralelogramos, tá? E esses dois paralelogramos, eu tenho o menor e o maior. Observem que ele diz aqui, olha, ele não diz quanto medem os ângulos, mas ele está dizendo o quê? Que este ângulo é congruente a este, são iguais. Este é congruente a este, são iguais. Olha só o símbolo aqui. 2, 2, né? Então, este ângulo é igual a este ângulo é igual a este, ou seja, são congruentes. Aqui, se nós dividirmos esta medida por esta, 6 dividido para 2,4, eu vou ter o quê? O mesmo valor de, aqui, 6 dividido por 2,4, 5 dividido para 2, então vai dar sempre o quê? O mesmo valor. Se eu dividir 6 por 2,4 ou 5 dividido para 2, eu vou ter aqui a mesma razão de proporcionalidade. Aqui ele faz do menor para o maior, né? Ele divide 2,4 por 6, olha lá, que dá 0,4. Quando ele divide 2 por 5, também dá 0,4, ou seja, a razão de proporcionalidade aqui é a mesma. Eu não poderia dividir o AB por a linha B', chegar em 0,4, e quando eu divido o BC por B'C', dar 0,5. Aí as figuras não seriam proporcionais. Então, não posso dizer que elas são proporcionais. Então, para ser proporcional, tem que ter o quê? A mesma razão. E os ângulos devem ser congruentes. Então, todas as figuras que são proporcionais possuem o quê? Os ângulos correspondentes aí, congruentes. Mas nem todos os polígonos que possuem ângulos congruentes são proporcionais. Cuidado com isso, tá? Porque às vezes vocês podem pegar dois polígonos que têm todos os ângulos internos correspondentes congruentes. Aí o aluno já olha e diz, são proporcionais. Você verificou a razão de proporção? Você fez a divisão dos respectivos lados? Porque eu posso ter ângulos congruentes, todos eles. Mas isso não garante que ambas as figuras serão proporcionais. Então, temos que tomar muito cuidado com isso aí. Então, para ser proporcional, tem que ter razão de proporção e ângulos congruentes. Mas nem todos os polígonos que têm ângulos correspondentes congruentes são proporcionais. Perfeito? E a última página, que fala de teoria. Aqui nós já terminamos, né? A parte teórica. A próxima página eu estou vendo aqui são os exercícios. Então, nós tínhamos aí os polígonos semelhantes, que eu abordei com vocês. E as figuras semelhantes aí também. Quando ele fala de figura, a ideia é a mesma de polígono, tá? É que aqui nós estávamos usando, ele usou algumas imagens, mas é o mesmo que polígono, para que a figura
seja proporcional. Então, nós temos aí algumas imagens e ele fala que, nesse caso, nós temos aqui a figura 3, a figura 4, né, as duas fotos. Ele manteve o mesmo comprimento, mas uma ele achatou. Se eu comparar a foto 3 com a foto 3 foi achatada em relação à 4. Ou eu posso dizer, né, que a foto 4, em relação à foto 3, ela foi ampliada aqui, mas não no comprimento, somente na altura. Então, não é proporcional. Tudo bem? Então, a ideia de figuras semelhantes ou polígonos semelhantes, o conceito aí é o mesmo. As atividades que ficaram para vocês resolverem são as atividades ímpares das páginas 130 e 131, tá? Temos aí, vai até o exercício 9, então eu pedi os ímpares neste caso. Nós temos as atividades 1, 3, 5, 7 e 9 para vocês concluírem. Então, as demais dúvidas que vocês tiverem com relação a este conteúdo, a este conceito, elas serão esclarecidas durante as nossas videoconferências, as videoaulas, as aulas gravadas que eu vou mandar para vocês no nosso encontro de terça-feira, tá? Então, caso vocês estiverem resolvendo aqui alguma atividade e encontrar alguma dificuldade, pontua, coloca aí uma interrogação, já deixa registrada a sua dúvida para apresentar para o professor na aula de terça-feira. Obrigado e tenha um bom dia de aula.